dia, senhoras, senhores e autoridades. Eu sou o Thiago Staibano, presidente do Grêmio Politécnico. Eu considero hoje como sendo um dia histórico para a nossa entidade. O Grêmio Politécnico completou seus 113 anos de história na última quinta-feira. Sua história foi construída sobre o vanguardismo do movimento estudantil. Ela possui uma grande relação com a história da Poli, da USP e também do Estado de São Paulo. E hoje, nessa manhã do dia 5 de setembro de 2016, vamos celebrar mais uma vez o Grêmio tomando o pioneirismo que lhe é esperado, em um novo projeto do qual hoje vocês fazem parte, o Encontro Internacional para a Liderança na Engenharia. Chamarei agora, então, nossos ilustres convidados para compor nossa mesa de abertura. Eu convido a Vossa Magnificência, professor doutor Marco Antônio Zago, reitor da Universidade de São Paulo. O excelentíssimo senhor Gilberto Kassab, ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A Vossa Senhoria Paulo Lourenço Lopes, cônsul-geral de Portugal da cidade de São Paulo. A Vossa Senhoria José Roberto Castilho Piqueira, diretor da Escola Politécnica da USP. E o senhor Fernando Varela, vice-presidente do grupo Raia Drogasil. Nesse momento, convido também o senhor Eduardo Raia, ex-presidente do Grêmio Politécnico e idealizador do projeto, para contar um pouco sobre como foi a criação do EILE e o seu desenvolvimento. Bom dia a todos. Gostaria de começar cumprimentando todos os participantes aqui presentes, em especial nossos 4 colegas portugueses que chegaram ontem pela primeira vez ao Brasil, unicamente para participar deste evento. Gostaria também de cumprimentar as autoridades presentes aqui nesta mesa, a presença do ministro Gilberto Kassab e do cônsul Paulo Lourenço demonstra a importância do debate que faremos aqui durante essa semana. Um debate que envolve o desenvolvimento de tecnologia que ultrapassa as fronteiras entre os países. Gostaria também de cumprimentar o senhor Fernando Varela e o senhor Máximo Hernandes, que hoje não pôde estar aqui presente, mas que são 2 pessoas que acreditaram no potencial deste evento e possibilitaram que todos nós estivéssemos aqui hoje. Gostaria também de agradecer a presença do senhor Piqueira e, em especial, gostaria de agradecer a presença do professor Zago. No ano passado, eu fui convidado pelo professor Zago para representar a Universidade de São Paulo no International Summer University for Intercultural Leadership. O programa, que é organizado pela Unesco, foi realizado na Turquia e teve o tema O Poder das Imagens, Verdade, Manipulação e Intolerância. Éramos 70 estudantes de 23 universidades, 16 países e 4 continentes. A experiência de debater com pessoas com contextos acadêmicos e culturais totalmente diferentes foi enriquecedor. As 2 semanas que passamos na Capadócia foram repletas de debates de alto nível, de novas visões e novas ideias. Com certeza aprendi muito com todos que estavam lá. Mas ainda durante o Summer University, nas 2 semanas lá na Turquia, percebi que era possível reproduzir aquela experiência que eu estava tendo aqui na Escola Politécnica. Mas o que eu estava pensando não era simplesmente um evento que debatesse os problemas do mundo e discutisse como ele estava, mas algo que fosse além, que realmente desse a oportunidade para os alunos de propor soluções que melhorassem a vida das pessoas. Quando voltei para o Brasil, eu tentei processar todas aquelas ideias que eu tinha tido e comecei a conversar com algumas pessoas sobre esse programa
como o Summer University, mas voltado para a engenharia. Neste momento, eu ouvi de tudo. Pessoas que me diziam para recuar e pensar em algo menor, pessoas que me estimulavam a fazer algo grande, pessoas que queriam ajudar, mas não sabiam nem por onde começar. Pessoas que tinham todas as condições de ajudar, mas me negaram apoio. E no meio de todas aquelas conversas, foi na reitoria da Universidade de São Paulo que eu encontrei todo o apoio que precisava. O Encontro Internacional para a Liderança na Engenharia foi desenvolvido com diversas reuniões, no Grêmio Politécnico e na reitoria. Diversos amigos e professores ajudaram nesta jornada. Sou muito grato à atual gestão do Grêmio Politécnico, representada aqui hoje pelo presidente Thiago Staibano, e aos professores Zago e Drogovic. Hoje, nós estamos aqui porque muita gente acreditou no potencial que vocês têm para fazer a diferença. Durante essa semana, vocês poderão conhecer novas pessoas, novas visões e também novos problemas. A missão de vocês aqui é produzir alguma mudança que tenha um impacto na sociedade. Essa mudança não virá só com o projeto de engenharia que eu tenho certeza que vocês desenvolverão com extrema competência, mas ela virá com a maneira que vocês reproduzirão a experiência e o conhecimento que vocês terão durante essa semana aqui no EILE. Aproveitem o encontro não só para adquirirem uma bagagem técnica e acadêmica, mas também para adquirirem uma bagagem cultural, que será possível através do intercâmbio de ideias e do contato com pessoas de diferentes nacionalidades que estão aqui hoje presentes. Como o Thiago falou, neste mês, o Grêmio completou 113 anos de existência. Eu gostaria de encerrar com uma frase que eu encontrei na capa do livro em comemoração aos 75 anos do Grêmio Politécnico e que eu acredito que é a motivação de todos nós estarmos aqui hoje. Não estivemos esperando tempos melhores, estivemos fazendo. Muito obrigado. Convido agora a Vossa Senhoria Paulo Lourenço Lopes, cônsul-geral de Portugal, para realizar a sua fala. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Espero que entendam esta versão de português. Eu queria cumprimentar o Sr. Magnífico Reitor Marco António Zago, um querido amigo, também querido amigo Sr. Ministro Gilberto Kassab, Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Brasil, o Diretor da Escola Politécnica, Professor Castilho Piqueira, o Sr. Fernando Varela, Vice-Presidente da Raia Drogasil, naturalmente o Tiago e o Eduardo e todos vós, e também uma mensagem especial para os formandos, alunos portugueses que aqui estão hoje. Eu tenho uma relação de fascínio com a engenharia e por isso começo por contar uma história politicamente incorreta. Se me citarem lá fora, eu nego. E esta história é uma história que eu não sei se é verdadeira ou não, mas que me foi contada a propósito dos engenheiros. Tem que ver com o golfe. Eu sou daqueles que sofre com o golfe. Sofro porque jogo e por isso sofro. E conta-se a história de 3 amigos que estavam a jogar num campo de golfe. Era um padre, um médico e um engenheiro. E a certa altura os 3 estão a jogar e não conseguem avançar no campo porque há 2 jogadores que à distância, ao fundo, não evoluem. A bola sai toda errada e eles não conseguem avançar no campo. E a certa altura chamam o caddy e perguntam ao caddy porque é que aqueles 2 senhores lá em cima não estão a avançar, como é que é possível que eles possam jogar neste clube tão privilegiado. E o caddy conta a história de que aqueles 2 jogadores tinham ficado cegos num incêndio no campo de golfe, no clubhouse, e que por isso o campo de golfe, o clube, lhes tinha, em reconhecimento, dado o direito de jogar quando quisessem, às horas que quisessem, em qualquer dia, em gesto de homenagem pela ajuda que eles tinham tido na altura do incêndio, porque salvaram pessoas e por causa do incêndio perderam a vista. O padre reagiu da seguinte forma: mas de facto eu devia saber isso, Deus me perdoe,
foi de facto, eu devia saber isso e vou rezar por eles. Vou rezar por eles. E o médico disse, que coisa, eu devia ter sido mais sensível em relação a isto. Eu vou consultar, vou-lhes recomendar um especialista em oftalmologia, meu amigo. Talvez possa olhar para eles e resolver-lhes o problema da visão. E passado um silêncio, o engenheiro diz, está bem, mas podiam jogar à noite. Mas fora esta brincadeira, que tem a ver com um bocadinho com a minha relação de fascínio com a engenharia, eu queria dizer que quanto eu gostaria de saudar e de me associar a esta iniciativa do Grêmio Politécnico da Universidade de São Paulo. Existe uma tradição de relacionamento entre as engenharias dos dois países, que é conhecida. Nós temos uma grande escola de engenharia no Porto, uma tradição de engenharia. O Brasil tem uma tradição de engenharia e muita dela passa por esta nobre casa da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo é a universidade brasileira que tem mais relacionamento, o relacionamento mais denso e intenso com universidades portuguesas. E, portanto, para mim é uma enorme alegria poder estar aqui hoje presente e associar-me, apesar de ter, dentro de muito pouco tempo, uma delegação governamental a chegar a São Paulo. Não quis deixar de estar aqui hoje pela importância que atribuo a este tipo de iniciativas. Não queria deixar de referir também aqui o facto de que foi assinado há praticamente um ano um termo de reciprocidade entre a Ordem dos Engenheiros Portuguesa e o CONFEA, de alguma forma permitindo que, a partir deste momento, de uma maneira muito mais clara, engenheiros dos dois países possam exercer livremente a sua atividade enquanto engenheiros, independentemente do reconhecimento dos seus títulos. Eu julgo que isto é um fator importante e que ajuda, obviamente, a contribuir para a fluência e para o trânsito entre os dois países, que existe de resto em todas as outras áreas de atividade. Eu congratulo muito com esse passo que foi dado e com o facto de nós estarmos a querer levar até um pouco mais longe a cooperação entre as escolas de engenharia entre os dois países. Não só porque falamos a mesma língua, mas porque também existe qualquer coisa de incontornável entre portugueses e brasileiros, que passa pelos afetos e passa por uma cumplicidade que às vezes não se consegue descrever, mas que faz a diferença nos momentos importantes. Eu queria também aqui dizer uma palavra muito rápida relativamente à questão da cooperação entre os dois países. Nós estamos hoje a viver, talvez isso não seja muito visível para todos, mas nós estamos a ver hoje um momento que é um momento provavelmente sem precedentes na relação entre os dois países e entre as duas sociedades. Eu costumo dizer, estamos casados há 500 anos, mas eu acho que a lua de mel só começou há pouco tempo. E eu acho que isso é verdade hoje. Eu acho que nós estamos a ver uma redescoberta mútua. Nós nunca tivemos tantos visitantes brasileiros em Portugal, tantos turistas brasileiros em Portugal. Nós nunca tivemos tantos estudantes universitários em Portugal. Nunca. Quer dizer, Coimbra, tanto quanto eu sei, é a maior universidade brasileira fora do Brasil, em termos de concentração de estudantes e de professores. Nós nunca tivemos tanto investimento brasileiro em Portugal. A maior comunidade estrangeira, soi-disant, em Portugal é a comunidade brasileira. O número de brasileiros que têm segunda residência em Portugal não para de aumentar. A relação entre os dois países, do ponto de vista universitário, entre universidades e entre alunos, este trânsito académico entre os dois países sempre foi muito forte. Eu próprio, já disse isso ao professor Marco António Zago, tenho dificuldades em mapear aquilo que as universidades portuguesas têm de cooperação com universidades brasileiras, tanto em São Paulo como nos outros estados da União. E, portanto, é de facto um setor muito, muito importante. Onde é que eu acho que esta redescoberta tem ainda um longo potencial pela frente e um potencial por cumprir? Justamente na área da cooperação científica, tecnológica e a nível da inovação. E isso tem sido uma pedra de toque do nosso trabalho nos últimos anos. É preciso ultrapassar certos estereótipos relativamente
ao valor agregado que a cooperação entre os dois países na área da inovação, na área do empreendedorismo, na área da nova economia digital, na área do próprio planeamento urbano, dos projetos para as cidades, que julgo que é um dos temas deste projeto, desta iniciativa, muito importante do Grêmio. É uma área em que nós estamos ainda por fazer um longo caminho e eu gostava que, desse ponto de vista, aproveitando a presença do Sr. Ministro Gilberto Kassab, que tem sido um importante aliado nas várias funções que foi desempenhando em relação a isto, que pudéssemos ultrapassar um certo tipo de mitos e de estereótipos relativamente a esse valor agregado e olhar mutuamente, Portugal e o Brasil olharem-se mutuamente com as vantagens da língua e com as vantagens dos afetos, mas sobretudo olhando para aquilo que nós temos hoje já a funcionar e que nós podemos aproveitar em termos de sinergias entre os dois países. De resto, em junho deste ano, nós organizámos em São Paulo um importante evento chamado Experimenta Portugal, com um seminário Brasil-Portugal, o empreendedorismo e inovação como ferramentas de transformação da economia. E eu acredito profundamente nisso. Nós hoje estamos a viver um momento curioso em Portugal, que é, estamos-nos a tornar simultaneamente numa espécie de Flórida, um destino privilegiado para aposentados franceses, ingleses e agora também brasileiros, e numa espécie de Califórnia da Europa, que Lisboa e o Porto estão a tornar em cidades preferencialmente incubadoras de startups. Prova disso, se outras faltassem, é o facto do maior evento de tecnologia digital do mundo, o Web Summit, ter migrado de Dublin para Lisboa a partir de novembro e para os próximos 3 anos. Portanto, eu queria deixar aqui um bocadinho esta mensagem, que é simultaneamente uma mensagem de grande alegria por me poder associar a este importante evento e a este primeiro encontro de liderança internacional para a liderança na engenharia, uma área que é uma área, como eu dizia, tem pergaminhos na relação entre os dois países, mas ao mesmo tempo também para fazer aqui um pitch para uma maior colaboração, não só do ponto de vista institucional, e é isso estou completamente disponível, e o consulado que tenho o privilégio de chefiar, mas também para todas as outras áreas de cooperação nesta nova economia que nós estamos hoje a viver e que também passa pela engenharia e pelos engenheiros, os que já são e aqueles que estão brevemente para serem engenheiros, que estão aqui hoje diante de nós. Queria agradecer uma vez mais o convite muito amável que me foi feito, saudar esta iniciativa e desejar todos os sucessos aos seus participantes. Muito obrigado. Chamo agora o professor doutor Marco Antônio Zago, reitor da Universidade de São Paulo, a fazer seus cumprimentos aos alunos. Muito bom dia. Eu quero saudar o engenheiro politécnico Gilberto Kassab, nosso ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, o cônsul Paulo Lourenço, cônsul de Portugal, e que se tornou um visitante frequente da Universidade de São Paulo, demonstrando que tem coisas em comum que estão se desenvolvendo. Não é, Sr. Cônsul? O professor José Roberto Castilho Piqueira, diretor da Escola Politécnica, e aproveito para saudar a Escola Politécnica, com seus 123 anos, portanto, uma instituição que antecedeu a Universidade e que é uma das bases, um dos fundamentos da qualidade da Universidade de São Paulo, representada pelo ensino de qualidade e pela pesquisa de qualidade, principalmente nas áreas aplicadas. Saudar também o politécnico Fernando Varela, vice-presidente da Raia Drogasil, o Eduardo Raia, ex-presidente do Grêmio e organizador deste evento, e o Tiago Staibano, presidente do Grêmio Politécnico. Quero saudar ainda todos os estudantes que participam e docentes que participam da organização, os estudantes brasileiros e os estrangeiros,
e particularmente os que vieram de Portugal para participar, especificamente para participar. E isto é resultado exatamente das boas relações que desenvolvemos nesses anos com as universidades portuguesas e um acordo que assinei recentemente, quando estive em Portugal, com o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, o professor Antônio Cunha, que é o reitor da Universidade do Minho. E este acordo prevê diferentes formas de cooperação entre as universidades brasileiras e portuguesas, desde desenvolvimento de projetos conjuntos, intercâmbio de professores e intercâmbio de estudantes, que podem e continuam ocorrendo na sua forma clássica, mas também para eventos deste tipo. Este evento, o Eduardo disse bem, no momento em que ele me delineou a ideia, eu fiz todo o esforço desde então para apoiarmos. Mas apoiarmos, ele pode dizer isto, sem interferir. Quer dizer, deixando que a organização estivesse e a iniciativa estivesse exclusivamente na mão dos estudantes. Mas garantindo o seguinte, se precisar, pode vir buscar apoio e recurso. Mas façam um esforço para organizarem de maneira independente. E isto mostrou, quer dizer, o fato de que estamos aqui, mostrou que foram bem-sucedidos. Porque é um evento de muita importância. O reitor da Universidade de São Paulo e outras pessoas que trabalham conosco valorizam enormemente, por 3 aspectos. Em primeiro lugar, por causa da temática. Quer dizer, a questão da organização das cidades, e o ministro poderá falar com muito mais competência do que eu, porque já foi prefeito da cidade mais complicada da América Latina, se não for a do mundo, não é? Ele sabe muito bem o que significa essa concentração urbana, que hoje aqui tem 20 milhões de habitantes, mas outras concentrações urbanas desse tamanho existem aqui na América Latina, em grande número. Cidade do México, Buenos Aires e assim por diante, mas mesmo as cidades menores, isto é algo que é um fenômeno das últimas décadas. Não existiam, em grande número, cidades desse tamanho e com tal proporção da população vivendo em cidades desse tipo. Cidades que foram, na sua maioria, organizadas e construídas para uma outra época, em que não havia as tecnologias do momento, mas também eram cidades, por exemplo, construídas para jovens, porque a vida média da população era muito menor do que é hoje. A proporção de jovens nas grandes cidades ainda é grande hoje, mas tende cada vez mais a diminuir. Então, nós temos uma série de dificuldades e problemas de planejamento a longo prazo, e, portanto, que os estudantes de engenharia se interessem por isto é muito bom, é necessário, mostra a sua visão da sociedade. Mas há uma outra questão que valoriza este evento, é que esta é uma temática multidisciplinar. Ela não será resolvida apenas por engenheiros. Ela será desenvolvida por uma associação de competências. E, portanto, tratar de problemas complexos que exigem a participação multidisciplinar é um desafio muito maior. E há um engano nas pessoas que dizem que as questões complexas podem ter uma solução simples. Nunca tem. Questões complexas exigem soluções complexas. E, por sua natureza do seu treinamento, os engenheiros são aqueles que estão mais próximos, capazes de organizar a solução para problemas complexos, embora não sejam eles quem vão realizar todas, ou quem vão trazer todas as soluções. E o terceiro aspecto que valoriza este encontro, e eu já fiz referência a ele, é o fato de que ele foi organizado pelos estudantes. E termos um evento bem-sucedido, organizado pelos estudantes, é um aprendizado que nada substitui na universidade. Quer dizer, um aprendizado especial.
é uma demonstração da capacidade de empreendedorismo que é necessário para a vida e a sobrevida hoje na sociedade. Então, eu quero cumprimentar a todos os envolvidos, os organizadores, a Escola Politécnica, na pessoa do seu diretor, os organizadores, na pessoa do Grêmio Politécnico, da USP, e os participantes, alunos da Escola Politécnicas ou nossos visitantes. Sejam bem-vindos, que tenha bastante sucesso e meus parabéns. Por conta do compromisso de algum dos nossos convidados, a ordem das falas teve que ser levemente alterada. Ouviremos agora, então, o excelentíssimo senhor Gilberto Kassab, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Bom dia a todas e a todos. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar nosso magnífico reitor, Marco Antônio Zago, saudar aqui o cônsul-geral de Portugal em São Paulo, meu amigo Paulo Lourenço, saudar nosso querido diretor da Escola Politécnica, minha querida Escola Politécnica, o professor Dr. José Roberto Castilho Piqueira, saudar o Fernando Varela, também politécnico, vice-presidente da Raia do Brasil, o Eduardo Raia, ex-presidente desse Grêmio Politécnico, e o seu atual presidente, Tiago Staibano, atual presidente. Quero dizer para vocês que lá em Brasília o nosso cerimonial ele achou estranho o professor Zago, porque eu tinha aceitado o convite para conversar com 40 alunos num evento sem visibilidade e com uma dimensão política ou administrativa até desvinculada da nossa área. Aí eu vou reproduzir para vocês o que eu disse na reunião de agenda que é feita de 15 em 15 dias junto com o cerimonial, com a equipe. E depois de praticamente uma carreira, apesar de ser curta, bastante completa, eu fui vereador na maior cidade do país, que diz respeito a esse tema de vocês. Fui deputado estadual, deputado federal 2 vezes, a última vez um dos mais votados. Depois fui vice-prefeito, prefeito, secretário, ministro pela 2ª vez. A gente chega numa fase da vida, apesar de eu me sentir razoavelmente jovem ainda, que é muito gratificante poder incentivar os outros a trilhar o correto caminho. É muito gratificante a gente perceber que no país que a gente vive, existem núcleos que efetivamente se preparam para a famosa transição de comando do país. E aqui, querido cônsul, nessa universidade, nessa escola, nós temos efetivamente o celeiro de grandes personalidades que conduziram a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. E, inquestionavelmente, por conta do esforço que todos vocês fizeram para comemorar o aniversário do Grêmio Politécnico, se eu não me engano, 113 anos. É isso, Tiago? 113 anos. Com um evento, uma programação vinculada a temas importantes, é porque aqui tem o perfil de pessoas, hoje alunos, amanhã profissionais, que estarão conduzindo o nosso país, que estão dando os primeiros passos corretamente. Já deram os passos embrionários, porque não é fácil entrar numa universidade como a Universidade de São Paulo. Eu digo que talvez mais difícil do que entrar na Universidade de São Paulo, qualquer que seja o seu curso, é sair da Universidade de São Paulo. Vocês já cumpriram o primeiro passo. Vocês não veem para sair, não é fácil não. Mas, quando vocês se predispõem, primeiro a estabelecer relações com um país como Portugal, e cada vez mais na geração de vocês, já foi assim na minha, imagina na de vocês, o cidadão que não se globalizar é um cidadão que terá mais dificuldades que aqueles que se globalizarem. E Portugal é um país irmão, Portugal
é um dos países mais próximos do Brasil, nosso país mãe, país pai, que através de programas como esse nos permitem nos aprofundar na relação cultural e principalmente, que é o foco dessa programação, no campo temático. Hoje, e vocês vão perceber a partir de agora, aqueles que ainda não vivem o tema cidades, com pesquisas que vão chegar às mãos de vocês, vocês vão perceber que hoje o cidadão, qualquer que seja ele, sempre tem um sonho de morar na grande cidade. Pesquisas realizadas mundialmente mostram que 80% da população mundial tem um sonho de morar ou que seus filhos morem em grandes cidades. Que são as grandes cidades que você tem, em geral, os melhores instrumentos de formação e de educação dos filhos. São nas grandes cidades que você tem as melhores oportunidades do campo cultural. São nas grandes cidades que você tem as melhores oportunidades no campo da saúde. E assim sucessivamente, com uma série de citações que poderíamos aqui ficar fazendo, mas que, apesar da preferência, com as dificuldades, o professor Zago aqui citou de uma maneira genérica, mas muito inteligente, essas dificuldades, se nós não tivermos investimentos muito expressivos e muito rápidos para que as transformações aconteçam nas grandes cidades, cada vez elas vão oferecer menos conforto, piores condições, e com isso causar frustrações em parte importante e majoritária da humanidade que quer viver nessas grandes cidades. E programas, debates, intercâmbios como esse nos permitem dar celeridade à incorporação de tecnologias, à divulgação de estudos e, com isso, poder incentivar, poder proporcionar investimentos importantes que precisam acontecer nas grandes cidades para que essa transformação aconteça. Seja no plano da urbanização, com os planos diretores, com os planos de zoneamentos, seja no investimento no abastecimento de água, porque quanto maior a cidade, maior a sua necessidade, haja vista o que passa e o que ocorre hoje na cidade de São Paulo e na grande São Paulo, seja no campo da educação, com investimentos expressivos na melhoria da qualidade do ensino público, também da saúde pública, e, por fim, o que é hoje a atribuição do nosso Ministério, o qual eu tenho a honra de ser ministro, no campo da ciência, tecnologia, da inovação, que tem um profundo vínculo com as academias, com as universidades, no mundo da ciência, no mundo da pesquisa. Então, a minha presença aqui hoje tem uma única finalidade, é cumprimentar vocês, em especial os nossos dirigentes do Grêmio Politécnico, cumprimentar o reitor Zago por sua visão abrangente, compreendendo o que é dar espaço para o jovem. Eu também estive nos bancos da Poli, fiz política acadêmica e eu sei o quanto é importante receber apoio, receber incentivo, não de mão beijada, a oportunidade de desenvolver projetos, a oportunidade de ocupar o seu espaço. E a reitoria, a diretoria da Escola Politécnica dá a vocês essa oportunidade, porque muito possivelmente oportunidade abraçada virá agora uma sequência de outras oportunidades e da busca de outros projetos, porque a grande maioria de vocês vão entender a importância dessa participação, desse projeto, e eu aqui hoje estou apenas cumprimentando vocês, dizendo da satisfação que tenho de estar aqui observando o trabalho e a motivação de vocês, e aquilo que estiver a meu alcance, assim como disse aqui o professor Zago, e com certeza também o professor Piqueira, contem conosco. Não sei o que podemos fazer, mas a porta está aberta para apoiá-los, para incentivá-los, para abrir campo para que vocês possam ocupar o espaço que o Brasil precisa que vocês ocupem. Obrigado a todos, boa sorte. Convido agora todos os nossos convidados a se juntarem à plateia para ouvirmos o ilustríssimo professor doutor José Roberto Castilho Piqueira, diretor da Escola Politécnica. Eu vou fazer uma sugestão simples. É que, ao sairmos, nós nos postemos lá e os fotógrafos invertem. Vem daqui e tira uma foto de nós com todo mundo lá.
Convido, então, o professor doutor José Roberto Castilho Piqueira a dar sua fala aos alunos. Bom, senhoras e senhores, bom dia. Eu vou ser o mais breve possível. Gostaria, primeiro, de cumprimentar o pessoal do Grupo Raia Drogasil pelo apoio que deu a este evento. Cumprimentar o Tiago e o Eduardo, na pessoa de quem cumprimento todos os outros alunos e participantes desse evento. Eu vou pontuar algumas pequenas coisas. A primeira coisa que eu gostaria de pontuar é sobre o papel da engenharia brasileira no contexto atual. Não há a menor dúvida de que todo esse escândalo de corrupção que houve no país envolve empresas de engenharia. Corrupção, normalmente, no nosso país, ocorre em obras, em novas pontes, rodovias, petróleo, energia, etc. Todos nós sabemos disso. Evidentemente que os engenheiros estão envolvidos nisso. Evidentemente que não é à toa que alguns politécnicos foram presos na Operação Lava Jato. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante desse evento. Deem ênfase à ética. Recuperem a ética da engenharia. Recuperem a credibilidade dos engenheiros. Recuperem a credibilidade da nossa escola. A credibilidade da nossa escola está arranhada por vários motivos. Peço que vocês, encarecidamente, recuperem, ajudem a recuperar a credibilidade dessa escola. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de pontuar com vocês. Não é atestado de esperteza fazer certas coisas que andaram acontecendo no nosso âmbito nos últimos tempos. Vamos recuperar a boa imagem da nossa escola. E, principalmente, vamos recuperar a boa imagem da engenharia brasileira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, quando eu fui vice-diretor, essa escola, nos primeiros anos, teve um decréscimo muito grande na sua pontuação nos principais rankings internacionais. Essa escola caiu no ranking e perdeu várias posições no ranking. Esta escola, não estou falando da universidade, estou falando da nossa escola. Nós perdemos várias posições nos rankings das escolas de engenharia, ficando atrás de algumas escolas de engenharia brasileiras em várias modalidades. Felizmente, conseguimos nos recuperar. Hoje estamos recuperados. Nós só perdemos para uma universidade brasileira em uma modalidade de engenharia. Em uma única modalidade de engenharia. Que eu não vou falar qual é. Vocês, por favor, olhem o ranking da Time se vocês tiverem essa curiosidade. Mas na maioria das engenharias, hoje, nós voltamos a ser a melhor escola de engenharia brasileira. E isso se deveu a uma ação muito forte, principalmente do nosso grupo de internacionalização. Se deveu a uma ação muito forte e uma vontade de recuperar essa posição. Estamos entre as 50 melhores escolas do mundo em todas as modalidades, atualmente. Uma das nossas modalidades até é 36ª. Imagine, a USP é a 200ª universidade do mundo. É a melhor universidade brasileira e está entre as 200 melhores como universidade.
Como escola, estamos entre as 50 melhores, o que é muito significativo para a nossa escola. Isso nós temos obrigação de manter. Esse é um legado que nós temos obrigação de manter. E um evento como este contribui decisivamente para isso. Um evento como esse contribui decisivamente para a manutenção de imagem. Não só esse, mas muitos outros que têm sido feitos aqui por gente que realmente se dedica com vontade à escola. Então, eu gostaria muito de... Eu estive na reunião como membro do Conselho dos Amigos da Poli, eu estive na reunião que atribuiu os recursos para este evento. Eu estava no comitê que atribuiu recursos para esse evento. Então, eu mais ou menos sei que 2/3 desses recursos foram aportados pelo grupo Drogasil Raia, aproximadamente 2/3. E 1/3 desses recursos foi aportado pelos amigos da Poli. Então, nós temos muito a agradecer ao grupo Drogasil Raia e aos amigos da Poli por proverem os recursos necessários para essa realização. No mais, aproveitem Santos. O prédio de Santos, 4 anos atrás, a Poli em Santos era uma sala. Tem gente de Santos aqui que sabe disso. Tínhamos uma sala. As pessoas falavam assim, é o Cesário Bastos. Era nada. Era uma sala do Cesário Bastos. Uma sala de escola primária. Hoje não é mais. Hoje o prédio todo está ocupado pela gente. Não é muito bonito porque não dá para fazer obras de restauro sem autorização dos órgãos Condefat, Condepasa, etc. Mas evoluiu muito. E vocês vão ver que muito se faz lá. Vocês têm muito que ver na Poli Santos hoje. A Poli Santos hoje é uma realidade, é uma conquista da Escola Politécnica. Quero ressaltar que estamos, junto com o professor Zago, envolvidos na consolidação do campus de Santos. O campus de Santos não deverá ser apenas um curso de engenharia de petróleo, mas brevemente teremos outros cursos de engenharia em Santos em nível internacional, junto com a École Centrale de Paris. Então, aproveitem a viagem, aproveitem o local e, principalmente, honrem a Escola Politécnica. Honrem a tradição e a qualidade da nossa escola. Muito obrigado. Ouviremos agora o senhor Fernando Varela, vice-presidente da Raia Drogasil. Bom dia a todos. Queria saudar aqui o professor Dr. José Roberto Piqueira. Parabéns pelas palavras, principalmente naquelas que tangem a ética, que hoje é um princípio, um valor tão diferente. Parece que é uma coisa diferente, não deveria ser, não é verdade? Então, parabéns pelas palavras. Queria saudar o Eduardo Raia, o Thiago Staibano, professores, alunos, todos aqui presentes. Eu queria falar um pouquinho da minha história. Para mim é uma enorme honra estar aqui hoje, um orgulho muito grande. Eu sou ex-politécnico, sou formado na turma de 92 de Engenharia Elétrica e agradeço muito à Poli por ter me passado, por ter me dado todos os fundamentos necessários para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Eu digo sempre que a Poli me ensinou a aprender. Vocês vão sair daqui... Eu lembro quando eu era estudante, não faz tanto tempo assim, o tempo passa rápido, apesar de ser um chavão. Eu lembro de estar desse lado. Em muitos momentos eu me questionei sobre a faculdade, eu não conseguia entender, não entendia muito bem a tangibilidade daquilo.
E podem acreditar, quando vocês se formam depois na sua vida profissional, vocês vão perceber o quanto que a faculdade ajuda vocês a se desenvolverem. Por quê? Porque vocês têm o fundamento, vocês têm a fundação, vocês conseguem construir qualquer prédio a partir dali. Acreditem nisso. Eu trabalhei 5 anos depois, no meu início de carreira, com consultoria empresarial. E, na sequência, eu fui trabalhar, e hoje atuo já há quase 20 anos no varejo farmacêutico, na Raia Drogasil. Quando eu iniciei minha carreira, e trabalhei 5 anos numa grande consultoria empresarial multinacional, esse era o grande target do recém-formado, era se formar e ser trainee de uma grande empresa multinacional. Eu acho que mudou um pouco o mindset atual, mas na minha época era muito assim. E eu peguei uma fase do país, infelizmente, com a economia, eu diria que até muito pior do que a atual. Foi na década de 90, onde a gente tinha uma inflação de 40% ao mês e não existiam projetos no nosso dia a dia. A gente, quando se formava, ou era obrigado a trabalhar em banco, ou, eventualmente, até sair do país, infelizmente. Eu fui um desses que cheguei a sair do país e, depois de 1 ano, voltei, porque eu sabia que aqui onde eu ia encontrar as maiores oportunidades possíveis. E não foi diferente. Quando eu mudei de emprego de uma grande multinacional, fui trabalhar numa farmácia. O meu pai, ele ficou 6 meses sem falar comigo, tá? Porque ele não acreditava muito, ele não tinha aquele mindset de empreendedorismo. Então, eu acreditei no meu empreendedorismo e acreditei na minha intuição. Essa talvez sejam os 2 grandes conselhos que eu posso passar para vocês, tá? E olha só como que é a vida. Aquela empresa onde eu tinha trabalhado em consultoria empresarial, uma grande multinacional global, ela veio a quebrar. Arthur Andersen, num caso de ética, muito bem colocado aqui pelo professor José Roberto. Então, o mundo realmente gira, tá? Mas, a partir do momento que vocês têm os fundamentos, vocês passam por tudo isso. Hoje eu sou vice-presidente de supply chain da companhia, responsável pelas áreas de estoques, logística, TI e multicanal, que é a nossa empresa.com. Eu queria falar rapidamente a respeito da empresa, prometo ser breve. A fusão da Raia Drogasil se iniciou em novembro de 2011, criou a maior rede de varejo farmacêutico do país. A Raia Drogasil já nasceu com mais de 190 anos de história, combinada experiência no setor de saúde. Hoje nós temos mais de 1.300 lojas em 17 estados e no Distrito Federal, mais de 27 mil funcionários, 8 centros de distribuição. E hoje também temos mais de 13 milhões de atendimentos por mês. A gente deve faturar mais de 11 bilhões de reais agora em 2016, e a gente vem crescendo na ordem de 2 dígitos já há mais de 5 anos. Por isso que a gente acredita no país. Somos uma companhia aberta, listada em bolsa, e um dos 10 maiores grupos varejistas do Brasil. Queremos ser a melhor rede de drogarias do país. A Raia Drogasil ela tem atuação guiada por alguns princípios, por valores que definem o nosso jeito de ser. A ética, a eficiência, a inovação, a visão de longo prazo e a busca por relações de confiança. A nossa crença é que é gente que cuida de gente. O nosso maior propósito diz que devemos cuidar de perto da saúde e bem-estar das pessoas em todos os momentos da vida. Nós acreditamos que, através da produtividade, é que conseguiremos criar vantagens competitivas em relação aos nossos concorrentes. Essa é uma das formas de termos não só uma empresa melhor, mas uma cidade melhor, um país melhor. Precisamos inovar todos os dias. Não basta termos grandes ideias, é necessário pôr em prática. Eu sempre digo que inovação é a realização das grandes ideias. Percebemos que a gente percebeu que havia todo o sentido do mundo em apoiar e suportar esse tipo de programa. Por quê? Porque ele é extremamente alinhado com os nossos valores e princípios. E também porque, ao mesmo tempo, ele fomenta o desenvolvimento de futuras lideranças. Nós já temos hoje uma parceria firmada com a Escola Politécnica no que tange a programa de estágios. Se eu não me engano, são 7 estagiários na empresa. A gente espera que a gente possa ampliar o nosso relacionamento, sempre acreditando em perfis empreendedores, espírito de liderança e na enorme capacidade de sistematização de problemas complexos que tanto os nossos engenheiros possuem. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade. Muito obrigado.
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos os nossos convidados que se disponibilizaram a vir aqui e nos presentear com suas falas. Eu quero agradecer também a presença de todos os alunos e participantes que se interessaram pelo projeto e que vieram até aqui hoje. E, em último lugar, eu deixo aqui o meu mais profundo agradecimento a todos que contribuíram de alguma forma para que esse projeto saísse do papel. Quem acompanhou de perto sabe o quanto esse projeto se mostrou como um grande desafio desde o início e seus obstáculos muitas vezes pareciam insuperáveis. Então fica o meu muito obrigado. São projetos como esse que fazem o trabalho no Grêmio valer a pena. E quanto aos participantes, eu não preciso dizer que vocês são pessoas diferenciadas. Por mais clichê que pareça, pessoas que se interessam por um projeto como esse são o futuro. Aqueles que não se satisfazem com o status quo, que são os verdadeiros agentes de mudança, líderes. É aquele sentimento dentro de você que te diz que você pode mudar o mundo. Porque se nós não pensarmos assim, quem que vai pensar? Todos nós temos o poder da mudança. Muitas vezes não é um caminho fácil, mas é o caminho correto. E não há nada mais apropriado do que os futuros líderes para construírem um lugar melhor para todos. As pessoas que vão construir a cidade do futuro. Então, muito obrigado e boa semana para todos.